Faço saber a todo o povo catarinense que eu, deputado Aloísio Piazza, presidente da Assembleia Estadual Constituinte, no uso de minhas atribuições e sob a proteção de Deus, promulgo solenemente a Constituição do Estado de Santa Catarina. Quebrou-se algemado escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Eu tive a honra de ser o presidente e promulgar a carta. Se o doutor Ulisses Guimarães, deputado Ulisses Guimarães, promulgou a Carta Magna do Brasil, eu tive essa honra de promulgar a de Santa Catarina. Era um período de muito entusiasmo, né? Porque a Constituição Federal de 88 ela foi construída no regime pós-ditadura, né? E de modo que havia um entusiasmo em todo o Brasil, né? A Constituinte Nacional, presidida por Ulisses Guimarães, foi, sem dúvida nenhuma, um momento importantíssimo da história do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Completada a Constituição Federal, os estados tiveram a incumbência, cada um, de realizar a sua Constituição, adequada à Constituição Federal. E em Santa Catarina, não foi diferente nos outros estados, havia o entusiasmo, né, trazido da Constituição Federal para que se elaborasse a Constituição Estadual. Havia, sabe, à época um debate, uma discussão, porque nós éramos a Assembleia Legislativa eleita rotineiramente no ano de 86, com as atribuições que a Assembleia tem que até hoje, né, evidentemente, são as mesmas atribuições. Mas com a Constituinte se discutiu se se a Assembleia Estadual adquiriria funções constituintes ou se aquele conjunto de 40 parlamentares se transfiguraria num novo colegiado, que seria a Assembleia Constituinte Estadual. E prevaleceu esta tese. Eu fui escolhido relator, né, da Constituinte. Um pouco depois, os trabalhos estavam se iniciando, eu recebi um convite irrecusável do governador Pedro Ivo para assumir a Secretaria da Fazenda. E eu acabei então me licenciando para assumir a Secretaria da Fazenda. E acompanhei sim os trabalhos porque tinha também todo o assunto tributário, ia na Secretaria da Fazenda, a nova estrutura tributária que a Constituição Federal escreveu, que deveria ser implantada nos estados, ela precisava ser reescrita e redefinida na Constituição Estadual. Enfim, foi um momento importante também do ponto de vista técnico que eu vivi nesse aspecto, principalmente dessa área. Foi quando apareceu o ICMS, que trouxe para dentro, né, do antigo ICM, impostos que eram de competência da União, Imposto Único sobre Mineral, Imposto sobre Combustíveis. Então o nosso ICMS cresceu, com isso cresceu a receita do Estado e também dos municípios. Eu fui o presidente da Comissão de Sistematização da Assembleia Estadual Constituinte. Essa comissão tinha por principal missão reunir todos os projetos elaborados pelas comissões temáticas e transformar isso num projeto de Constituição, coisa que a nossa Constituinte não tinha ao começar os trabalhos. Eu sempre digo que foi a Constituição da participação. Foi a Constituição do povo presente. As nossas sessões nos chamavam a atenção porque as galerias ficavam lotadas. Às vezes, nas salas das comissões temáticas, nós tínhamos um número imenso de segmentos da sociedade interessados, evidentemente, o que ia acontecer. Na Constituinte, eu era a única mulher deputada estadual e ainda vindo do interior, do extremo oeste de Santa Catarina, agricultora, ainda toda com vergonha de estar aqui, porque era um espaço que eu nunca pensei em estar aqui, né? Vim para uma condição social dos movimentos. Eu fui relatora
da ordem econômica, financeira e social. Aí eu consegui fazer uma amizade, uma articulação com vários deputados, mais assim, diríamos, progressista, e que me viam com outro olhar, viam que eu tinha objetivo, que eu tinha projeto, e a gente se reunimos e eles me elegeram relatora desta comissão, e que eu mobilizei todas as entidades e movimentos para a gente fazer o melhor possível na conjuntura da Constituinte Estadual. Foi o meu primeiro mandato. Eu comecei o mandato em 86, eu era vereador na capital e cheguei na Assembleia com 27 anos de idade aproximadamente. Era o mais jovem deputado. Baseado naquilo que foi feito na Constituição Federal, a gente adaptou a Constituição para Santa Catarina. E foi um belo trabalho. A Constituinte Estadual recebeu aproximadamente 4.000 sugestões aí de emendas e propostas. 3.990, aproximadamente isso. E nós tínhamos que distribuir as subcomissões que funcionavam na casa. E, paralelo à Constituinte, nós tínhamos a Assembleia, porque o Estado não podia parar. A Assembleia tinha que continuar funcionando. Então, nós fazíamos as duas coisas, e era muito trabalho. Foi um ano bastante duro, difícil, mas foi muito produtivo e ficou o nosso trabalho aí nos anais da casa. Eu nunca deixei de trazer a luta das trabalhadoras rurais, né? E dos agricultores. Tanto que na Constituinte eu batalhei para incluir o seguro agrícola, que era uma bandeira histórica, porque os agricultores não tinham nenhuma proteção até então. Foi um avanço para o momento da história e nós mobilizamos agricultores, que o plenário várias vezes estava lotado de homens e mulheres defendendo o direito da proteção à produção. Tivemos algumas questões em que houve realmente uma divisão. Uma questão foi a mudança da capital. Aí houve uma grande divisão, como houve na sociedade catarinense, sobre a possibilidade ou não de transferir a capital de Florianópolis. Não foi uma discussão inútil, pelo contrário, foi uma discussão muito útil, mesmo que não tenha sido implementada, porque houve manifestações no estado todo e a gente notava nitidamente, de Lages para cima, todo mundo era a favor da mudança porque se consideravam distantes da capital, distante dos centros de poder e assim por diante. Houve luta até na hora da redação final, que ainda permitia emendas supressivas, né, para corrigir erro, etc. Entraram com uma emenda supressiva. O passe livre do idoso. Então eu tenho a grata satisfação de ter sido o autor dessa ideia, porque na época os municípios davam gratuidade para o idoso só dentro do parâmetro do município, dentro da jurisdição municipal. E nós incluímos essa emenda que diz que a gratuidade nas linhas intermunicipais de característica urbana. Não foi mexida, está aqui até hoje essa emenda que a gente propôs na época, muito justa, para dar gratuidade para o idoso e não virou lei, virou artigo da Constituição. Foi uma missão que nós, deputados estaduais constituintes, tivemos. Um detalhe, nós não recebemos nenhum centavo além do que nós ganhávamos pelo mandato de deputado. Nós tínhamos 2 mesas diretoras, mas uma cuidou dos direitos da Constituição, a outra cuidou do funcionamento do Poder Legislativo na sua totalidade, na sua responsabilidade. Eu guardo excelentes lembranças, né? E no sentido assim de ter vivido a história. Isso é uma coisa que eu sempre digo, a vida me proporcionou isso. Estava se escrevendo a nossa norma jurídica do Estado de Santa Catarina. As nossas constituições federal, estadual, acredito até que nos outros estados, elas foram muito fortes na garantir a não discriminação, a igualdade entre as pessoas, independente de gênero, raça, cor, né? O acesso à saúde, que como prioridade e dever do Estado, né? A garantia da educação, principalmente da educação básica. É uma força que a lei impõe à sociedade, aos governos e à sociedade, no sentido de atendimento disso. E eu acho que nisso é que nós avançamos bastante, nessas garantias da cidadania, né? Do ser humano, do respeito. Foram questões que geraram muita discussão e permitiram, que eu sempre digo, fazer da Constituinte um momento histórico único no século XX. Foi o único momento
em que houve uma discussão ampla, geral, sem restrições, de toda a realidade catarinense. Houve uma abertura do Legislativo e quem quis participar, participou. Nem tudo que se pediu, nem tudo que se reivindicou, nem tudo que se reclamou foi atendido. Seria impossível, seria uma obra perfeita, e esta Constituição é uma obra humana, sujeita a aperfeiçoamentos. Mas o que se pediu não deixou de ser considerado. A Constituição teve muitos méritos, né? Muitos méritos. Eu acho que houve sim um avanço, tanto que a Constituição Federal ela foi editada em 1988, né? Nós estamos em 2019 e a nossa democracia continua firme e forte. Eu acho que a Constituição é um dos pilares que sustenta a nossa democracia. E a caneta usada por todos os deputados constituintes para a assinatura dos autógrafos deste documento. Ela está sendo recolhida ao arquivo da Assembleia Legislativa como acervo histórico deste momento significativo da democracia do nosso Estado. Por delegação do Soberano Plenário, encerramos os trabalhos da Assembleia Estadual Constituinte do Estado de Santa Catarina.